Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de princípios de sistemas de comunicação, tá? Se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou nas demais, nosso contato tá na descrição, tá? Tanto essa disciplina quanto outras ou outras atividades desta mesma disciplina e diversas outras áreas de engenharia também, tá? Se inscreva no canal também para não estar perdendo nenhum vídeo, para a gente estar trazendo mais conteúdo para vocês, para estar fortalecendo, tá bom? Pessoal, vamos dar início então, vou fazer uma leitura inicial, explicar os principais conceitos, principais pontos aqui, tá? Antes de dar início de fato na atividade, para a gente entender o que está sendo solicitado, a importância desse conteúdo, qual que é a importância de fato na prática desse conteúdo, né? Então vamos lá, olha só, o que ele diz aqui para nós, ó. Primeira tarefa, ondas eletromagnéticas, sinais e sistemas. Ondas eletromagnéticas, sinais e sistemas formam a base do estudo das telecomunicações. As ondas eletromagnéticas são responsáveis pela propagação de informação no espaço, seja por meio de sinais de rádio, luz ou micro-ondas. Já os sinais representam as informações a serem transmitidas, podendo ser analógicos ou digitais, enquanto sistemas de comunicação são as estruturas que permitem sua geração, modulação, transmissão e recepção. Compreender como essas ondas se comportam, como os sinais são representados e analisados e como os sistemas operam é essencial para o desenvolvimento e a operação de tecnologias modernas. 1.1 Diferencie sinais analógicos de sinais digitais com base nas suas características. 1.2 Comente sobre a importância da frequência e do comprimento de onda no contexto das comunicações. Depois calcule o comprimento de onda de um sinal de 500 MHz e outro de 500 kHz, tá? kHz. Então é o seguinte, pessoal, por que esse conteúdo é importante para nós, né? Esse conteúdo, ele é o de princípios de sistemas de comunicação, ele é o fundamento das telecomunicações, tá? Que vão envolver qualquer tipo de forma de comunicação à distância. Então, celular, rádio, TV, internet, GPS, satélites. Então, vai abranger tudo isso, tá? Então, compreender isso é essencial para trabalhar com eletrônica, redes, sistemas embarcados, automação e engenharia em geral, tá? E assim, a gente precisa entender o que é um sinal analógico e o que é um sinal digital. Basicamente, com relação à sua forma, o sinal analógico ele é contínuo, tá? Vamos dizer assim, sem quebras, tá? Depois a gente vai verificar uma representação gráfica para isso ficar mais claro para vocês, tá? O sinal digital, a sua forma é discreta, tá? Então usa valores definidos, a gente vai ver que são os bits, né? E um exemplo físico de sinal analógico é a voz humana, temperatura do corpo. Sinal digital seriam dados do computador, mensagens binárias, ok? Então são sinais discretos. Exemplo prático: sinal analógico é um rádio AM, FM, fita cassete, aquelas antigas. Tá? O sinal digital é MP3, transmissões em redes digitais e por aí vai. Qual que é a vantagem do sinal analógico? É algo mais natural, tá? Tem uma alta, vamos dizer assim, originalidade, tá? A vantagem do sinal digital é que ele é mais resistente a ruído e compressível, tá? Já as desvantagens, o sinal analógico ele sofre interferência e é muito mais difícil de guardar. O sinal digital, qual que é a desvantagem? Ele pode perder detalhe se ele for mal codificado. Beleza? Então a gente vai descrever melhor essas diferenças, até com outros exemplos, para ficar mais claro para vocês. Mas de forma bem simples, está contextualizando aqui, é isso, tá? Então imagine o seguinte, para ficar bem claro, ó, imagine um relógio de ponteiro analógico e um relógio digital. Ambos eles mostram as horas, só que de uma forma diferente, tá? Assim também acontece com os sinais. Então a gente tem aquele relógio de ponteiro, que seria o analógico,
e o digital que mostra o horário certinho. Os dois vão mostrar as horas, só que em um formato diferente. Então é basicamente isso que acontece no sinal analógico e sinal digital. Vocês vão ver que tem especificações em cada. Então tem certas situações que um é ideal e certas situações que o outro é mais ideal. E por aí vai, tá? E ele trouxe aqui para nós também a importância da frequência e do comprimento, né, de onda. O que seria a frequência, tá, pessoal? Frequência a gente pode definir como o número de ciclos de onda por segundo, tá? Normalmente a gente mede a frequência em hertz, Hz, como está aqui, tá? Que é basicamente isso aí, tá? Número de ciclos da onda por segundo. Então, se eu tenho 1 MHz, que no caso é a unidade que ele trouxe aqui, significa que é 500 bilhões de hertz, tá? O M, ele equivale a 10 elevado a sexta, tá? O kHz equivale a 10 elevado a terceira, beleza? Se eu tivesse o nano lá, 10 elevado a nona, por aí vai, tá? Então, nesse caso, o comprimento de onda seria a diferença entre dois picos consecutivos de onda. Então, se eu tenho lá um sinal assim, ó, tá? Mais ou menos, o que seria o comprimento? Seria essa distância aqui, tá? Entre dois picos. Então, esse aqui seria o comprimento de onda, beleza? Nós vamos utilizar também na fórmula, né, para estar calculando depois, a velocidade da luz, tá, pessoal? Que a gente pode utilizar como 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, que é usada em ondas eletromagnéticas no vácuo, beleza? Uma interpretação aqui, tá, pessoal? A gente pode ter algumas faixas, tá, de ondas. Geralmente uma onda mais curta nós teremos mais dados em um menor alcance, tá? Geralmente uma onda mais longa, como por exemplo o rádio AM, nós vamos ter uma onda mais longa, só que menos dados, tá? Então a gente vai ter um maior alcance, só que menos dados sendo transmitidos. Então a gente tem uma relação, como vocês podem perceber aí, que quanto for maior o comprimento de onda, maior o alcance, só que menor a quantidade de dados que serão enviados. Beleza? Isso a gente tem que ter claro também na nossa interpretação. Beleza? Show! Feita uma contextualização aqui da primeira parte, pessoal, vamos identificar aqui o que está sendo solicitado na segunda tarefa. Se refere a modulações, tá? As modulações AM, amplitude modulada, FM, frequência modulada, e PM, fase modulada, são técnicas fundamentais utilizadas para transmitir informações por meio de ondas eletromagnéticas. Cada uma delas altera uma característica específica da onda portadora, amplitude, frequência ou fase, com base no sinal de informação. Essas modulações desempenham um papel essencial nas comunicações analógicas, sendo amplamente aplicadas em radiodifusão, telecomunicações e sistemas eletrônicos em geral. 2.1. Explique o princípio da modulação em amplitude, indicando também como ocorre essa modulação com detector de envoltória. 2.2. Descreva as características da modulação angular, quais os seus principais tipos e sua vantagem em relação à modulação AM. Certo, pessoal? Aqui então, ó, na segunda tarefa, ele traz para nós aqui sobre modulações, né? A modulação, ela foi criada para permitir a transmissão de sinais a longa distância, tá? Sempre com o objetivo de trazer uma menor interferência e também um melhor aproveitamento do espectro que nós chamamos, tá? Então, assim, imagine tentar ouvir alguém falando a 2 km de distância. É impossível, tá? Só que se a gente usar um megafone,
uma portadora, né? Nesse caso, então a modulação ela funciona como esse megafone. Ele vai carregar a sua voz até o destino. Então é basicamente essa analogia que a gente faz para entender, beleza? E como que funciona, tá? Nós temos uma onda portadora, geralmente constante, né? E de alta frequência. Nós vamos pegar o sinal da voz ou música e daí nós vamos modificar a altura, que seria a amplitude da portadora com base nesse sinal, beleza? O que seria o detector de envoltória, né? O circuito de envoltória ele é responsável por desenhar o contorno da onda M. Tá? Isso vai permitir extrair o áudio original de uma forma bem simples. Quais são as vantagens e desvantagens desse processo, né? É fácil de implementar, porém ele sofre interferências e ruídos, tá? Estática, trovoadas, etc. E com relação à modulação angular, tá, pessoal, que a gente vai ver ali na FM e PM, ao invés de mudar a amplitude, nós mudamos as características angulares da onda. Então, por exemplo, no tipo FM, característica modificada seria a frequência, e o exemplo famoso é a rádio FM. O tipo PM, o que a gente vai modificar? A fase, e o exemplo famoso seria uma transmissão digital. Quais são as vantagens, tá? Uma menor suscetibilidade a ruídos do que a AM, tá? E uma melhor qualidade do som, né? Especialmente a FM, ok? Se a gente for comparar, a AM ela tem um sinal mais fraco com mais alcance, né? Que seria um rádio rural. E a FM ele é um sinal mais forte com melhor qualidade, que seria a música na cidade, ok? Então, basicamente isso, tá, pessoal? Só para contextualizar, a gente trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Depois a gente vai descrever certinho, tá? Terceira tarefa, ó, PCM e multiplexação por divisão de tempo. A técnica PCM, modulação por código de pulsos, e a multiplexação por divisão de tempo, TDM, são pilares das comunicações digitais modernas. PCM permite a conversão de sinais analógicos em digitais por meio da amostragem, quantização e codificação, garantindo fidelidade e imunidade a ruídos. Já a TDM possibilita o compartilhamento eficiente de um mesmo meio físico por vários sinais, organizando-os em intervalos de tempos distintos. Essas tecnologias são amplamente utilizadas em sistemas telefônicos, redes digitais e estruturas hierárquicas como o E1. A modulação QAM, modulação de amplitude em quadratura, é um tipo diferenciado de modulação digital, pois combina o chaveamento em amplitude ESC com o chaveamento de fase PSK, permitindo assim maior taxa de administração de bits, a maior taxa de transmissão de bits, tá? A QAM pode ocorrer em diversos níveis, dependendo da quantidade de bits combinados em cada um dos chaveamentos. Aí ele pede aqui para nós, 3.1, explique a hierarquia da multiplexação TDM conforme a estrutura PDH. 3.2, qual o papel do TS0 e TS16 no quadro E1? Vamos lá, pessoal, entender isso aqui de uma forma mais simples, tá? Por que é importante nós estudarmos isso? Essas tecnologias elas são utilizadas hoje na telefonia moderna, tá? Redes digitais, internet e transmissões digitais. Como que funciona o PCM? Nós vamos converter o sinal analógico em digital basicamente em 3 etapas. A primeira, amostragem, depois quantização, depois codificação. O que seria a amostragem? Ela vai medir o sinal em tempos regulares. Então, por exemplo, 8.000 vezes por segundo. Aí nós vamos fazer a quantização. Nós vamos arredondar os valores medidos em níveis fixos. Ok? E a codificação vai transformar os valores em bits binários. Por exemplo, 8 bits são 256 níveis possíveis. Tá? Então,
basicamente é isso. Nós vamos utilizar isso em ligações digitais, gravações de áudio, CD, MP3, transmissão VoIP, tá? Depois a gente vai detalhar melhor como que isso funciona. O TDM, que é a multiplexação por divisão de tempo, permite que vários sinais eles usem o mesmo canal, tá? Só que um de cada vez, em diferentes intervalos de tempo, como se fosse uma fila de pessoas usando um telefone. Estrutura PDH, tá? Que seria pilesiocrona, tá? PDH organiza multiplexação em níveis hierárquicos. Então, por exemplo, o E0 são 60 kbps, tá? O E1 são 32 canais de E0. E2 e E3 são junções de vários E1s, tá? Por aí, assim por diante. E os canais do E1, TS0, tá? Eles é usado para sinalização, controle, sincronismo. TS16 é um canal de sinalização de chamadas telefônicas, exemplo que seria o início e fim de ligação, por exemplo, tá? Qual o conceito mais importante? A modulação QAM, tá? Modulação de amplitude e quadratura. Ela vai combinar ESC com PSK. Elas vão enviar vários bits, né, por símbolo. Então, QAM64, por exemplo, envia 6 bits por símbolo. QAM256, elas enviam 8 bits por símbolo. Então, elas são muito utilizadas em modem de internet, Wi-Fi, 4G, 5G e por aí vai, tá? Resumindo, pessoal, o que a gente viu aqui. Os sinais, de um modo geral, eles levam a informação. A modulação, ela permite transmitir sinais por longas distâncias e com qualidade. PCM e TDM que a gente viu, eles transformam e organizam sinais digitais para uso em redes. E o QAM é uma técnica moderna que vai permitir uma maior taxa de dados em comunicações digitais. De modo bem simples, é isso que a gente viu até aqui, tá? Isso foi sendo desenvolvido, claro, pessoal, para sempre com o intuito de melhorar a comunicação, deixá-la mais rápida, clara, confiável e principalmente eficiente, tá? Então, graças a tudo isso, nós temos hoje internet de banda larga, telefones móveis, streaming de música e vídeo, comunicações via satélite e fibra óptica, tá? E é isso então, pessoal. Fizemos a contextualização inicial aqui, então vamos de fato aí para a atividade, tá?